Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, doenças incapacitantes, né, que o INSS não pode negar. É brincadeira isso, né? E quanta gente aí não está aportando uma doença como essa e está recebendo alta. Muitos que estão com benefício ativo, estão passando por perícia, estão passando aí por convocações. Agora, mesmo com o pente fino, que ainda não começou, porque está uma greve de peritos aí se espalhando, né, pelo país, mas todos os dias, nas agências que estão funcionando, tem gente sentado na frente da sala do perito. E muita gente, por falta de informação, não sabe que tem direitos. E chega na frente do perito e o perito deita e rola. Por isso que é importante. Eu falo, o INSS não é para amadores. E não é mesmo. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. O INSS é o órgão responsável por pagamento de benefício. Ah, mas eu não quero que seja o INSS. Você vai pagar uma previdência privada, mas vai continuar pagando o INSS, tá? Incluindo aqueles, né, destinados a assegurar os benefícios, que podem ser temporários, pode ser permanente, pode ser parcial. Para que o benefício ele seja concedido, é necessário comprovar que a doença, a condição apresentada realmente impede o exercício de alguma atividade profissional que você faça. Contudo, existem doenças graves, incapacitantes, que, se comprovadas, o INSS não pode negar. As doenças incapacitantes são aquelas que afetam significativamente a capacidade física, mental, cognitiva desse trabalhador, impedindo a realização de tarefas rotineiras da sua ocupação. Quando devidamente diagnosticadas e amparadas por documentação médica, olha a importância do que eu falei. Essas condições garantem o direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ao benefício de prestação continuada, conforme o caso, e até o auxílio-acidente, que muita gente não sabe que tem direito, recebe uma alta lá do auxílio-doença, retorna ao trabalho e deixa de receber esse benefício indenizatório. Para quem tem dúvidas do que é o auxílio-doença, tem o vídeo que eu fiz aqui específico no canal. Muita gente perde dinheiros, por quê? Porque não está interessado em buscar conhecimento. A legislação, por meio do artigo 151, na Lei 8.213 de 1991, lista algumas doenças, tá, graves, que dispensam cumprimento, por exemplo, de carência para concessão de benefício. Isso significa que mesmo que o segurado tenha pouco tempo de contribuição, ele ainda pode ter direito ao benefício se for diagnosticado com uma dessas enfermidades. Entre as doenças que o INSS reconhece como incapacitante e que não podem ser ignoradas estão a tuberculose ativa, hanseníase e alienação mental, hepatopatia grave, neoplasia maligna, que é o câncer, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiolartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida, que é a AIDS, contaminação por radiação. Veja bem, o INSS, eu sempre falo, não é a doença que dá direito a você ao benefício. Isso não sou eu, tá, pessoal? É o INSS que age dessa maneira. Você pode ter essa doença, mas se ela estiver no início e ela não estiver ainda incapacitando, o INSS pode negar. Apesar de estar aqui, como eu falei, existe a lei. Só que se a doença ainda não está no estado de incapacidade, dificilmente você vai conseguir o benefício simplesmente por ter a doença. Essas doenças, quando diagnosticadas por profissionais habilitados e confirmadas em exames, elas devem ser reconhecidas pelo INSS como geradoras de incapacidade total e parcial. O segurado também tem a responsabilidade e o dever de apresentar laudos, exames, relatórios, receitas, relatórios que descrevam a evolução do quadro clínico, o impacto sobre a incapacidade na vida dessa pessoa. Não é fácil, pessoal, eu sei, reunir documentação, está sempre atualizando. Mesmo em casos, né, fora da lista, existem doenças que eu não falei, mas que estão dentro da lista. O INSS não pode negar se for comprovada uma doença que incapacita o trabalhador para a sua função. Mas, diz para mim, ele não nega? Nega. Doenças como depressão, olha lá, depressão grave, transtorno bipolar, o LER, né, que é o esforço repetitivo, fibromialgia, o AVC, né, com sequelas, hérnia de disco, também podem gerar direito ao benefício, desde que o laudo médico comprove a limitação funcional.
E aí, muitas vezes, a pessoa, esse segurado, ele reuniu todo esse laudo, toda essa documentação que eu acabei de falar, e chega lá na hora da perícia, o perito nem olha. Aí eu falo, não foi trabalho perdido. Por quê? Porque o perito judicial vai olhar e o juiz também. Tá? Então, não se preocupe com relação a reunir documentação. Se o INSS não olhar, na justiça vai ser visto. A perícia médica do INSS, agora vem o papo do INSS, é o momento decisivo de reconhecimento do direito. Eu não sei aonde. A pessoa entra na sala, o perito não olha na cara, não examina, não pergunta sobre o problema da pessoa, não lê a documentação, em 2, 3 minutos manda sair e dá um indeferimento. Isso é perícia? Eu não chamo isso de perícia. A negação de benefícios em casos de doenças graves pode ocorrer por falha na documentação. Aí o INSS tem motivo. Quando é para favorecer você, eles não estão nem aí. Agora, quando eles acham uma pontinha solta, aí eles vêm com tudo. Tá? Ausência de elementos que comprovem a incapacidade, por isso é fundamental preparar o processo com toda ação, tá? De preferência com auxílio de um defensor público, de um advogado. O câncer é uma das doenças mais frequentes que gera benefícios sem carência. Contudo, o INSS solicita provas da gravidade dessa neoplausia e o seu impacto no dia a dia do segurado. Olha aí, ó. Mesmo em tratamento, se o paciente estiver apto para o trabalho, pode ser negado o benefício. Eu falo para vocês que o INSS não é brincadeira. Já no caso da AIDS, a jurisprudência tem reforçado o diagnóstico, por si só, já justifica o amparo. Ao estigma, consequências de tratamento, a maioria dos tribunais considera que, independentemente do estágio da doença, o portador ele tem direito a benefício, olha aí, mas aí já é na justiça. A aposentadoria por invalidez é necessário que a incapacidade ela seja total e permanente sem possibilidade de reabilitação, mas está cheio de aposentado por invalidez na reabilitação. Já o auxílio-doença, né, que é a incapacidade temporária, desde que impeça o exercício de uma função por mais de 15 dias. Olha aí, o segurado que tiver benefício negado, mesmo com a doença reconhecida grave, ele tem o dever de recorrer. O recurso pode ser feito administrativamente, que não vai dar em nada. Tem que ir direto para a justiça. Tá? Caso a decisão não seja revista, é claro, 95% dos pedidos de revisão lá nessa junta de recursos do INSS não dá em nada. Tá? Muitos casos são negados e continuam sendo negados. Além da documentação, testemunha, histórico de afastamento, relatórios da empresa, de colegas, de chefes, prontuário hospitalar, você tem que começar a guardar tudo. Quando você é diagnosticado com uma doença dessa, você já tem que pedir de cara. Laudo, tem que pedir receita, pedir tudo que você puder e começar a montar uma pastinha, pessoal, para apresentar no INSS. Eu sei que é uma situação difícil, muitas vezes a pessoa se desespera, né? Porque não é fácil. Eu não sou médico, eu não sei como é que é essas doenças. Mas pelo que a gente ouve falar, são doenças que abalam psicologicamente. Mas, para você ter um suporte e não ficar completamente largado, é necessário, sabe, fazer alguma coisa. Mesmo que a doença grave, o segurado, presta atenção, precisa ter qualidade de segurado. Precisa estar contribuindo com o INSS ou estar no período de graça. Do contrário, o benefício pode ser negado mesmo que você tenha a pior doença do mundo. E na justiça também, tá? Na justiça também. Lá na justiça, é visto se você precisa ter carência ou não. Vocês viram, tem doenças que são exclusas de carência. Mas muitas vezes não, o juiz ele considera a carência mínima e a qualidade de segurado. Poxa, mas eu tenho, vamos lá, vamos colocar, mas eu tenho câncer. Se você não tem qualidade de segurado, já era. Se você não estiver pagando o INSS ou não estiver no período de graça, o INSS não vai te conceder o benefício. Ah, mas lá na justiça também não concede. É triste, é doloroso, eu sei, mas é a realidade que a gente vive, tá? O segurado que tem mais de uma doença, ele pode ter uma somatória de quadros considerada na análise pericial. Isso é importante especialmente quando a junção das enfermidades gera um quadro de capacidade maior do que só isoladamente causaria. Por isso, a orientação médica constante, acompanhamento jurídico quando necessário, são ferramentas essenciais para garantir o reconhecimento do direito, pessoal. O INSS tem regras, mas nem sempre esse sistema funciona de forma justa. E a gente sabe disso.
Eu trago aqui para vocês conteúdos diários mostrando isso. Principalmente se o segurado estiver mal preparado ou mal assessorado. Mal preparado é que não tem conhecimento. Eles brincam com a vida da pessoa mesmo, não está nem aí. Não é parente deles, não vai ter cobrança em cima deles. Entendeu? Funcionário público lá no INSS não tem cobrança. Não tem nada disso, ele não tem que justificar nada. E outra, se é mal educado com você, e se você falar alguma coisa, manda você para aquele lugar e manda você ir para a justiça. Eles mesmos fazem isso. Porque eles sabem que não dá em nada. Não dá em nada porque vai processo para o INSS. Por isso que eu falo, se você for desrespeitado, chama uma viatura de polícia, você tem que ter testemunha. Identifica a pessoa e processa a pessoa no CPF. Acabou. Que aí você vai ver, vai doer. Aí vai doer. Mas enquanto você ficar abrindo processo contra o INSS, porque você foi desrespeitado, você vai morrer e não vai ver nada, tá? Quem enfrenta uma doença dessa, pessoal, sabe, é difícil, mas não desista, tá? Muita fé em Deus, corre atrás dos seus direitos, você paga o INSS para isso. É muito difícil, eu sei, tem estados aí que a pessoa não tem nem como, muitas vezes, se locomover para sair se preocupando, psicologicamente abalado, mas não desista. É o seu direito, tá bom? Eu sinto muito em trazer um vídeo, eu falar sobre, e saber que tem pessoas aqui que estão me assistindo, tá? E estão nessa condição. Muita fé em Deus, meu amigo, minha amiga. Tá? Muita fé. Tá? Sem Deus a vida da gente não tem sentido nenhum. Seja você da religião que for. Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveite sempre nossos conteúdos, tá? Aqui eu tento trazer o máximo possível a realidade do que acontece, como funciona. Aqui não tem maquiagem, não tem nada não, tá? E eu sou máximo sincero aqui em falar, tanto é que me chamam até de sincerão, tem gente aí, eu dou risada, né? Fala, não tem conversa mole, não tem mesmo, não tem mesmo, aqui tem que ser falado o que deve. Eu não ia perder tempo em vir aqui, ficar todo dia vindo aqui, porque dá trabalho, pessoal. Não é fácil trazer vídeo aqui não, trazer assuntos, fazer roteiro, não é moleza não. Eu faço isso porque eu tenho, né, dentro de mim, que eu tenho retorno com relação a isso. Não é só vocês que ganham. Todo bem que eu puder fazer, quando eu montei esse canal aqui, eu falei, se eu conseguir ajudar uma pessoa, já valeu a pena o trabalho. Graças a Deus já ajudei várias pessoas que relatam aqui para mim nos comentários, agradecendo a orientação, que não sabiam como agir, conseguiram muitas vezes restabelecer o benefício. Quer dizer, já valeu a pena o trabalho. Tudo que eu faço de bom para alguém, retorna. Isso é uma lei natural, tá, pessoal? Todo bem que você puder, de alguma forma, vai voltar para você, tá bom? Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação, porque você vai ser beneficiado com isso. E meu amigo e minha amiga, muitos que já estão há anos comigo aqui, sempre me incentivando, estando comigo, sabe, interagindo com o canal, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.